Há segredos que não se gritam, mas que se sussurram, e o sussurro de Deus muitas vezes chega no silêncio da madrugada. Quando o mundo dorme e as vozes se calam, existe um instante sagrado onde a alma pode ouvir aquilo que o dia encobre. Jesus falou muito nas estradas, nos campos e nas praças, mas ele também falou no silêncio, e foi nesse silêncio que as palavras mais transformadoras nasceram. O segredo que quero compartilhar com você hoje não é algo místico para poucos, nem uma fórmula mágica. É uma direção prática e íntima que Jesus deixou para quem quer viver em paz, mesmo no meio da tempestade. Antes de qualquer coisa, respire profundo e permita que a sua mente desacelere, porque o que vou dizer agora pede escuta, não resistência. No silêncio da madrugada, Jesus revelou que a presença é mais poderosa que o problema, que ficar perto dele é a resposta mais clara para a ansiedade, para o medo e para a sensação de abandono. Enquanto todos correm atrás de soluções visíveis, ele nos chama para algo invisível e eficaz: habitar em sua presença, ouvir a sua voz, descansar na sua certeza. Você pode ter tentado 1000 caminhos para se sentir seguro, pode ter buscado conselho, remédio, ocupação, distração, status, e mesmo assim, a inquietação pode continuar. Isso acontece porque o coração humano foi feito para se ligar ao divino, e nada que substitua essa ligação preenche de verdade. O segredo é simples e profundo ao mesmo tempo. Jesus revelou que a resposta para as feridas mais antigas não está nas circunstâncias, mas na qualidade do relacionamento que você cultiva com ele. Não é sobre rituais vazios, nem sobre repetições mecânicas. É sobre um encontro real, uma conversa íntima entre você e o Criador. Muitas vezes, ao amanhecer, quando o mundo descansa e a sua alma fica mais sensível à voz de Deus, ele nos ensinou, nas palavras e no exemplo, que o coração que se aproxima no silêncio consegue ouvir a orientação que evita muitos tropeços. E não é coincidência que tantas decisões certas surgem depois de uma noite de oração, de uma madrugada de entrega ou de um momento calado ao lado de Deus. Quando você permite que o silêncio seja espaço de escuta, coisas pequenas se tornam sinais, e os sinais se transformam em direção. Jesus também ensinou que a confiança que nasce no silêncio se traduz em coragem no dia seguinte. Aquele que dorme com a alma alinhada com o Senhor, acorda com passos mais firmes, com escolhas mais claras, com menos medo e com mais compaixão. O segredo que ele revelou é, portanto, prática. Durma com a confiança de que Deus não apenas ouve, mas age, mesmo quando você não vê. E essa ação dele muitas vezes acontece de forma discreta, por detalhes que parecem coincidência. Acontece no atraso que te livra, na palavra que não veio, no convite que não apareceu, naquela estrada que você não pegou. Coisas pequenas que protegem seus grandes sonhos. Jesus nos ensinou a reconhecer o cuidado de Deus nos sinais mais sutis. E esse reconhecimento nasce quando treinamos o coração a ouvir no silêncio. Mas há algo mais que ele disse sem dizer em voz alta. Ele mostrou pelo exemplo que a intimidade com o Pai transforma a perspectiva sobre dor e perda. Quando Jesus se recolhia à solitude para orar, ele fortalecia os olhos para ver além do imediato. Fortalecia o coração para resistir às pressões e acendia a fé para seguir até o último passo. Não é diferente para você. A sua madrugada de oração não é apenas reza menos. É um treino para uma fé que permanece em meio ao caos. E é uma palavra prática que Jesus deixou no caminho do silêncio. Aprenda a confiar antes de entender. Muitas vezes queremos explicação para tudo antes de entregar. Queremos garantia antes de descansar. Queremos prova antes de crer. Mas o segredo do silêncio é que ele forma um solo em que a confiança cresce sem a necessidade de completa compreensão. Confiança não é ausência de pergunta. É disposição para descansar enquanto a pergunta é respondida por Deus no tempo certo. E se você anda cansado de resultados imediatos, esse é o convite mais libertador. Crie espaço para o silêncio. Ponha sua expectativa nas mãos de Deus e permita que ele responda com calma. Outra revelação de Jesus no silêncio é que a humildade de pedir transforma o recebimento. O orgulho busca resposta nas próprias forças. A humildade se achega e reconhece necessidade. Quando a alma se curva no silêncio para pedir, algo muda no céu. Portas se abrem, ajudadores invisíveis surgem, caminhos se realinham. Por isso, a oração humilde da madrugada tem poder diferente, não pelo ritual, mas pela disposição do coração. Jesus também sinalizou que o silêncio ilumina o que o barulho oculta. Na pressa, você perde direção. No silêncio, você acha o GPS da alma. E talvez esse seja o maior segredo.
Deus fala em detalhes que só quem escuta no escuro consegue perceber. Agora, se você quer transformar esse ensino em prática, aqui estão passos simples que Jesus, em sua caminhada, nos mostrou. Reserve um tempo real na madrugada, ainda que curto, para ficar em silêncio e ouvir. Não busque palavras prontas. Apenas abra o coração. Confesse o que te pesa com honestidade sem performance. Permita que o sentimento de paz venha antes da solução, porque a paz prepara o espírito para receber a direção. Anote as impressões que vierem, pois as respostas de Deus chegam muitas vezes como pensamentos, imagens ou convicções que depois se tornam ação. Outra prática que Jesus viveu é a comunhão com a palavra em silêncio. Leia um versículo pequeno, repita-o com atenção do Xou, ecoar na alma e observe o que muda em você nas horas seguintes. A verdade é que a palavra lida no silêncio tem poder de reescrever o modo como você vê problemas, pessoas e decisões. E não se surpreenda se ao fazer isso, você for levado a atitudes de perdão, de renúncia, de mudança de rota menos. Isso é o Espírito atuando no seu íntimo. Além disso, Jesus revelou que a madrugada é tempo de cura para o coração. Lá, memórias que doem podem ser entregues de um jeito que o dia, com sua pressa, não permite. A madrugada possibilita encontro com as próprias feridas e com a ternura de Deus, que as toca. Muitos que dormem sem essa entrega, acordam com o mesmo peso. Mas quem tem essa prática aprende a dormir mais leve, porque aprendeu a entregar. E entregar não é desistir, é confiar que alguém maior toma as rédeas. Agora, na prática do canal, vamos liderar juntos uma oração curta e direta, fruto desse segredo que Jesus revelou no silêncio da madrugada. Não é mágica, é atitude de fé. Repete comigo mentalmente. Senhor, eu venho a Ti no silêncio desta noite. Eu entrego o que me pesa, eu confesso o que me corrói, eu peço direção para os meus passos, cobre-me com a Tua paz, guarda o meu sono, fala comigo nos sonhos, e prepara o caminho quando eu acordar. Que a Tua voz se torne mais clara do que a minha ansiedade. Amém. Sente agora o peso diminuir no peito, ainda que devagar. A prática constante desse encontro com Deus muda a trama da sua história. Com o tempo, você vai perceber que decisões que antes eram desespero se tornam escolhas de calma. O segredo não é segredo por esoterismo, é segredo porque demanda coragem para calar o próprio ego. E quando o ego silencia, a graça fala mais alto. Se você quer transformar essa prática em hábito, comece pequenos 5 minutos, 3 vezes por semana, e vá aumentando conforme o coração for pedindo. Não transforme a madrugada numa obrigação insuportável. Mantenha a leveza, como encontro entre amigos, e claro, cuide do seu corpo também. Descanso, alimentação e disciplina ajudam a alma a ouvir melhor. Agora uma palavra sobre o tempo de Deus. Ele não tem pressa, mas ele tem propósito. Às vezes você orou muito e parece que nada mudou, mas a madrugada tem o poder de alinhar você ao tempo de Deus. Onde você está pronto a esperar, Deus está pronto a agir. E quando ele age, geralmente o faz com sabedoria e cuidado, mais do que sua pressa poderia conseguir. Também é importante lembrar que ouvir no silêncio não elimina a responsabilidade. Há uma parceria entre a escuta e a ação. Depois do silêncio, vem o trabalho guiado pela direção recebida. Não espere passividade. A voz de Deus costuma apontar passos práticos que pedem fé e coragem para serem dados. Agora, se você está sozinho nesta jornada, saiba que não precisa ser perfeito para começar. Comece com honestidade, com humildade, com o desejo de aprender. Jesus não pediu que sejamos grandes teólogos. Pediu que sejamos corações disponíveis. E quando a sua disponibilidade encontra a graça de Deus no silêncio, milagres pequenos e grandes começam a acontecer. Talvez a maior prova desse segredo seja que a sua vida começa a gerar paz para outros. Uma pessoa que pratica a escuta no silêncio, dorme com paz, e essa paz se espalha. Quantas famílias precisam de alguém que durma em paz e acorde com coragem? Quantas comunidades precisam de pessoas que perderam o medo de ouvir Deus? Jesus sabia disso. Por isso ele buscava o silêncio, não só para si, mas para ensinar que o mundo também precisa do fruto desse silêncio. Se hoje você ouviu algo que tocou o seu coração, transforme em prática. Seja aquele que testa, prova e relata. Comece dizendo: vou reservar a madrugada para ouvir, e depois compartilhe com alguém o que aprendeu, sem pressa, sem show, apenas testemunhos simples. E antes de terminar, deixa eu te lembrar do essencial. Deus fala no silêncio porque muitas vezes o ruído do mundo nos confunde. Mas ele não abandona quem está disposto a silenciar para ouvir. Faça essa experiência real, por pelo menos uma semana, e veja pequenas mudanças. E se quiser, volta aqui e me conta o que aconteceu na sua vida. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Refúgio das Orações
E escreva amém nos comentários, para que mais corações tenham coragem de calar para ouvir. Que a paz de Deus te envolva nesta noite, que a presença dele te acompanhe ao dormir, e que ao amanhecer, você encontre direção, cura e novo ânimo. Boa noite, e que o segredo do silêncio se transforme no seu novo caminho de fé. Amém.